A terceira exposição é de responsabilidade do Conselho de Consumidores e a apresentação será feita pelo senhor João Batista Gomes de Lima. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aqui de público as federações do comércio, da indústria e da agricultura do Rio Grande do Norte, que nos permitiu contratar uma consultoria e, pela primeira vez, o Conselho de Consumidores vai poder apresentar à ANEEL um trabalho mostrando o lado dos consumidores, de fato, porque eu respeito muito a atuação da ANEEL, mas eu tenho uma convicção que o modelo de regulação do Brasil, não a atuação da ANEEL, mas o modelo de regulação que sai, ele foi muito influenciado pelas distribuidoras. E o lado do consumidor sempre foi muito pouco ouvido. E isso nos leva a algumas variações, que eu diria, no custo final da energia, que prejudica muito o consumidor. Por outro lado, eu queria também falar mais para a ANEEL, que o momento no Brasil requer uma atenção especial da ANEEL na tarifa de energia. Não existe lógica econômica nenhuma que nos coloque o Brasil com a quarta energia mais cara do mundo. Por outro lado, também não tem lógica econômica que, se nós olharmos nos últimos 10 anos, e basicamente tem 15 anos que a Coserno está privatizada, nos últimos 10 anos, o custo de energia para a indústria subiu 201%, contra uma variação de IPCA de apenas 87%. Então, isso mostra, se o negócio de distribuição de energia, parte eu sei que nós sabemos que parte desse aumento se deve a custos não gerenciáveis, mas parte também vai para custos gerenciáveis. Então, se o negócio de energia, há 10 anos atrás, era bom, distribuir energia era lucrativo, e a Coserno ganhava dinheiro com isso, seguramente, hoje ele ficou muito melhor. E quem paga essa conta, é claro, são os consumidores finais. Porque o consumidor final de energia, ele paga essa conta de 3 formas diferentes. Ele paga quando tem aumento do custo de energia na indústria, que vai para o produto. Ele paga quando o Nordestão paga a conta, estou falando Nordestão porque a Manuel está ouvindo, está ali, paga a conta de energia alta por causa do ar-condicionado, né? Também vai para o custo final, então ele acaba pagando muito essa conta. Então é importante, eu sei que tem uma metodologia por trás disso, mas é muito importante que essa metodologia seja, talvez, revisitada. Então eu gostaria de fazer primeiro uma consideração dos números que a consultoria que nós contratamos fez. Esse trabalho também vai ser encaminhado dentro do prazo para a ANEEL. É um trabalho extenso, muito detalhado, e como tudo de energia elétrica, a gente sabe, é muito complexo. É um setor que eu diria árido, não é fácil entender, mas o trabalho que nós fizemos, eu tenho certeza que vai ser muito importante para que a ANEEL possa usar. O que eu vou mostrar aqui é apenas um resumo dele, que tenta colocar de forma clara esses números. A ANEEL, lá em 2008, o custo base que tinha, o custo de gasto operacional da Coserno, em 2008, o custo que a ANEEL considerou para cálculo da tarifa era um custo de 140 milhões de reais. E nesse mesmo ano, o custo da Coserno era de 100 milhões de reais. Então, durante o custo que foi de base lá para trás, já era 35% menor o custo real da Coserno. Então, durante esse período de 2008 para cá, eu tenho certeza que a Coserno foi beneficiada muito por essa metodologia. A metodologia da empresa, espelho da empresa padrão, leva um custo operacional muito maior do que o custo da Coserno. E daí para cá, como nós levamos isso como base, nós estamos partindo dessa base, e a metodologia leva basicamente a corrigir esse número para hoje e para frente. E, ao repetir essa metodologia,
essa disparidade tende a aumentar. Esse bônus que a COSERN tem tido até hoje, que é um bônus de 35%, ele vai para 65% se aplicarmos basicamente apenas a metodologia existente. Essa diferença da previsão pela metodologia e do custo efetivo para a COSERN, o que está aí são dados de balanço da COSERN publicados, que a consultoria pegou, não foi dado inventado, dá uma diferença de 87 milhões de ganho para a COSERN por ano de custo operacional. Esse custo, ele tem essa diferença de custo entre o que é a previsão, que seria pelo modelo de 230 milhões e o de hoje, ele tem 3 parcelas básicas. Uma é que uma correção é feita pela variação do número de consumidores que a COSERN está tendo, né, e que aumenta esse percentual que está aí nessa primeira linha marrom. O outro é uma correção que é feita quando se compara a COSERN com empresas não tão eficientes no setor, que dá uma correção de mais ou menos 26% a mais. E a terceira parcela, essa realmente engessada pela metodologia, porque quando você pega o custo da COSERN lá atrás, de 140 milhões, e corrige pela metodologia que é GPM mais os valores, ele leva o custo operacional da COSERN para 230 milhões, que é o custo que é utilizado hoje, quando o custo efetivo da COSERN é muito menor do que isso. Essa diferença de 87 milhões, ela nos leva, se a ANEEL for fazer a correção só com base na metodologia, por essa parcela, daria uma redução de menos 0,25%. Se fizer pelos valores reais do que está no balanço da COSERN, essa redução na revisão tarifária seria de 7,50%. E isso refletiria nessas reduções para os consumidores residencial e também para o TUSD, que é a tarifa que vai para o consumidor livre. A outra variável que tem é da base de remuneração. Primeiro variável que nós estamos falando é do custo operacional. A segunda variável é da base de remuneração. Eu vou andar mais rápido, senão não deixo tempo para quem. Isso aqui eu só vou mostrar só 2 números. Isso aqui mostra o resumo do que nós estamos falando. O crescimento, por base na metodologia, o crescimento desse ativo pelo qual a COSERN deveria ser remunerado, pela metodologia, de 869 milhões. O valor real desse aumento é 247 milhões. Do valor real, 684 milhões. Essa diferença de 247 milhões nessa parcela leva a uma diferença nesses valores para reposicionamento do custo. O custo pela metodologia, a remuneração em função do custo por essa metodologia seria de 186 milhões. E se usarmos valores reais, seria de 148 milhões. Isso equivale a outra parcela do reposicionamento de menos 3,56. Fazendo essas duas considerações, que são absolutamente importantes, nós vamos chegar numa diferença entre o custo de energia, que seria a redução pela metodologia de menos 0,25%, que era a redução original. Hoje, o Lincoln já mostrou uma redução de menos 0,77%, já é um valor diferente disso. Mas a diferença entre esse cálculo e o cálculo realizado pela essa consultoria,
que é uma empresa que teve acesso aos mesmos números, é de menos 11%. Então, a diferença de 10,8% entre os números básicos pela metodologia e os números baseados em dados reais da COSERN. Essa realidade, nós sabemos que a ANEEL não pode mudar absolutamente a metodologia amanhã. Mas, por outro lado, esse modelo que hoje está, cada dia mais, se nós ficarmos presos a esse modelo, a essa metodologia, cada vez mais vai aumentar o gap entre o que é uma empresa de fato e o que é uma empresa espelho, que foi criada lá atrás, há mais de 10 anos, e se nós ficarmos corrigindo esses custos só por índices, é como indexar uma coisa que não melhora nunca. Vai ficar sempre um viés de alta no custo de energia no Brasil. Então, é muito importante que cada item desse seja analisado para a ANEEL com muito cuidado e que a ANEEL tente sair um pouco da caixa dessa metodologia para ficar um pouco mais perto da realidade. Eu tenho certeza, nós todos aqui somos favoráveis a que o investidor ganhe dinheiro. Nós queremos que a Previ ganhe dinheiro, que o Banco do Brasil ganhe dinheiro, que a Iberdrola ganhe dinheiro, que a COSERN seja vitoriosa. Agora, em assuntos regulados, é muito importante que um lado seja olhado com muito cuidado. E o lado mais fraco nessa relação, seguramente, é o lado do consumidor, seja ele industrial, comercial ou residencial. E esse modelo que está aí, ele foi, de forma muito forte, influenciada pelas distribuidoras, não tem dúvida quanto a isso. E nós precisamos chegar a um ponto de maior equilíbrio. Porque o setor regulado é diferente de qualquer outro setor. Se eu produzo banana e ganho produtividade na minha banana, eu vou vender no mercado, amanhã tem um sujeito que vai vender banana mais barato que eu e vai concorrer. Então o preço equilibra. O setor regulado não tem como isso. É COSERN ou COSERN. Então é muito importante realmente que esse modelo seja olhado. Esse trabalho que está aí vai ser encaminhado com mais completo, com muito mais informação, vai ser encaminhado para a ANEEL e nós realmente esperamos, até para que incentive outros conselhos de consumidores, gastar dinheiro com uma consultora, que esse trabalho seja olhado com muito carinho. Porque eu também tenho certeza que a ANEEL não tem essa estrutura toda para analisar todos os dados das concessionárias do Brasil. Então, se vocês incentivarem, analisarem bem esses números, levarem isso em conta, para que os conselhos todos possam entender que vale a pena investir algum dinheiro para ajudar a ANEEL, eu tenho certeza que o Brasil agradece. E o que eu tinha a dizer a vocês era isso. Muito obrigado.